gravar aqui. Então, agora, Vilma, eu vou te dar uma explicação sobre compasso simples e compasso composto, tá? Até coloquei aqui para gravar. Vou compartilhar aqui nosso quadro branco. E vamos que vamos! Bora lá, né? Então, a música, ela tem duas formas de compasso, de marcar o tempo. Uma é a forma simples e a outra é a forma composta, né? Vamos entender como que funciona essas formas. A forma simples, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai imaginar o tempo como quadros. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um tempo, vou pensar num compasso de 2 tempos, tá? Vamos ver se eu consigo copiar isso aqui. Não sei se funciona Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que não funciona, não. Não funciona. Queria aprender a fazer isso. Preciso aprender. Deve ter um jeito de copiar. Mas tudo bem, vai. Vamos fazer assim mesmo. Aqui tem... Aqui. Tentei fazer do mesmo tamanho, tá? Um pouquinho menor, né? Então, vamos dizer que a gente tem 2 tempos aqui, tá? 2 tempos. E a gente vai ter aqui um compasso simples. No compasso simples, quando aparece 2 tempos, o número de cima, Vilma, vai ser 2. Sempre. O número de baixo depende. Quem que é o número de baixo no compasso simples? O número de baixo, na verdade, ele está escondendo uma figura que vale um tempo, que vai ser a figura que vai dar o total de valor dela, para você segurar essa nota, o tempo todinho aqui. Então, vamos dizer que seja 4 aqui embaixo. Se for 4 aqui embaixo, a figura que é representada, observe, representada, tá? A palavra-chave pelo número 4 é a quem? Semi o quê? Semibreve, o tempo inteiro. Semínima. A figura que é representada pelo número 4 é a semínima. Mas como assim, Delaine? É a semínima? Pelo amor de Deus, é o 4, Delaine. Só pode ser semibreve. Não, é a semínima. Vamos entender o seguinte, como que funciona essa questão? A figura de maior valor que a gente tem, que é usada atualmente, é a semibreve. É de maior valor. É, a figura de maior valor é a semibreve. Por essa razão... O valor da semibreve? Oi? O denominador não indica o valor da semibreve? Não, vamos, peraí. Bota um pause aí nessa aqui. Pausa aqui. Vamos falar agora, vamos entender esse negócio. A semibreve é a figura de maior valor. Qual é o valor? Não sei. Eu sei que ela é o de maior valor mais usado ultimamente, né? Que existia antigamente, também o uso de outras, né? Que vale bastante. Mas vamos pensar no que é atual, no que a gente vai encontrar nas partituras. Então, a semibreve é a figura que mais vale. A gente pode pensar também que ela é o inteiro. Que ela é a figura inteira, é a que mais vale. Então, qual vai ser o número dela? Vai ser o número 1. 1. Completona, inteirona, bonitona. Pensa que ela é a top, ela é a the best, ela é o one, ela é 1. Ela é 1, número 1. Tudo bem? Certo? Que as outras notas vão ter os seus valores, né? Deixa eu até pedir um negócio aqui. Amor, vê pra mim, por favor, dentro daquele móvel, se você acha aqueles cartões coloridos, por favor. Muito bem. Então, essa é a semibreve que tem o maior valor. As outras figuras vai caindo frações dela. Então, vai caindo como? Sempre proporcionalmente pela metade. Então, qual é a metade da semibreve? A próxima figura caiu a metade do valor. Então, é a... queria fazer um negócio mais decente, né? Mais bonito. Vamos fazer um negócio bonito. Tá gravando, né? Vamos fazer um negócio bonitinho. É a mínima. Muito bem. Qual é a lógica? A mínima, ela é muito parecida com a semibreve.
E só vai ter, só vai ter de um elemento novo, que vai ser a haste. A haste, certo? Então, a gente vai entender que a semibreve é o quadro todo. É esse desenho aqui. A mínima caiu a metade do valor. Até aí eu sei, Dê. Certo? Logo, quantas mínimas eu vou precisar para encher esse todo? 2 mínimas. Por essa razão, o número que representa a mínima vai ser 2. Percebe que a gente não está falando de tempo, a gente está falando de proporção e de números que representam, tá? Coordenação motora, 0 para desenhar mão livre aqui no Ah, meu Deus. Depois, muito bem, a próxima figura é igual, ela é muito parecida, mas vai ter um elemento novo, que é a cor. Então, eu desenho, é sempre assim, tá? A próxima figura é muito parecida com a anterior, mas com um elemento novo. Nesse caso, a cor. Quem que é essa figura aqui? É a Semínima. semínima. A semínima vai cair a metade do valor da mínima. Porque vai cair na metade, 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 metade. Se eu for pensar quantas semínimas vai caber em uma mínima, já que caiu a metade do valor? Mínima 2. 2, certo? Então, a semínima caiu a metade do valor da mínima, certo? Então, se eu tenho uma mínima, a semínima é a metade do valor dela. Logo, eu vou precisar de 2 semínimas para dar o valor inteiro de uma mínima, se eu quiser completar esse valor. E para dar o valor de uma semibreve, quantas semínimas eu vou precisar? 4. De 4, certo? Logo, o número que representa a semínima é 4. Número representativo. Isso. Não tem nada de valor aqui. É só entender a proporção e entender que esses números da proporção, da quantidade que cabe na semibreve, é o valor que vai representar cada uma delas. E assim por diante. Quem vem depois da semínima? É a colcheia. A colcheia, que é muito parecida com a semínima, certo? Ela é, na verdade, é uma semínima com um elemento novo. Qual é o elemento novo que entra na colcheia? É aquele bracinho, que eu esqueci o nome. É o colchete ou bandeirola, né? Você pode usar um dos dois nomes. Muito bem, então a colcheia, ela tem aqui, né, o colchete, ó, colchete, colcheia. E ela é a metade da semínima. Quantas colcheias cabem em uma semínima? 2. 2 colcheias cabem em uma semínima, que é a metade, certo? Quantas colcheias cabem na mínima? Então, cabe 2 colcheias na semínima. 4. Logo, vai caber 4 colcheias na mínima. E quantas colcheias vai caber na semibreve? 8. 8. Por essa razão, o número representativo da colcheia será 8. Certo? E como que eu sei qual é o valor da semibreve na música? Então, vamos lá, vamos compreender. Como que a gente acha os valores, tá? Então, você vai fazer esse processo com todas as figuras, achar o valor representativo de todas as figuras, né? Então, aí a gente já sabe que vai dar sempre o dobro, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Decora isso. Aí eu vou lá na fórmula de compasso. Lá eu vou tocar minha música. No começo da minha música vai aparecer 2 números, né? Geralmente são 2 números. Peraí, calma aí. Geralmente são 2 números, que é, no caso... Peraí. Aqui. Que a gente chama de fórmula de compasso. Certo? O número de cima significa a quantidade de tempos quando eu tenho um compasso simples. E o número de baixo, a figura que vai valer 1. Então, o número de baixo, Vilma, é a figura que vai valer 1. Tá? Então, olha só. O número de baixo não é 4? Logo, a figura que vai valer 1 é a semínima, porque ela é representada pelo número 4. Certo?
Então, ela equivale 1. Então, eu sei que dentro desse espacinho aqui de um tempo, vamos lá. Dentro desse espacinho de um tempo, quem é que vai estar aqui valendo esse valor completinho? Vai ser a Semínima. semínima. Duas Mas, semínimas. isso. Aí você vai falar, mas como que eu vou saber o valor das outras? Aí eu tenho que ter muito bem na minha cabeça a proporção. Por que eu tenho que ter a proporção na minha cabeça? Para saber se a semínima for 1, quanto vai ser a mínima? Quanto vai ser? Dois. Se essa daqui for 1, Um tempo. o tempo dela for 1, quanto que vai ser essa de cima? 2. 2, por quê? Porque a semínima não é a metade dela? Sim. Então vai ser 2. Se a mínima for 2, quanto que vai ser a semibreve? 4. 4, porque quando você vai subindo, você vai sempre tendo o dobro do valor. Essa é a maneira do raciocínio da gente chegar no valor da semínima. E quando você pensa de cima para baixo, você tem sempre o quê? A metade do valor. Certo? Então, pensa bem. Se a semínima é 1, não vai caindo a metade? Quanto que vai ser a colcheia? Vai ser 8. 8, né? O valor. Agora eu tô falando de valor. De valor? Tô falando de valor agora. Ó, eu descobri que o tempo dessa aqui vai ser 1. Eu descobri. Da semínima. Então, se ela é 1, eu sei que a de cima é o dobro dela. Então, vai ser 2. Então, agora, meio. Ela vai ser meio. Isso é a proporção. Eu saber que a semibreve é de maior valor e vai caindo a metade do valor. Certo? Então, eu sei isso. Então, se eu sei que a semínima é 1, eu sei que a que vem antes dela é o dobro, porque cai a metade, e a que vem depois é a metade. É um retorno. Para a gente descobrir o valor da semibreve, é um retorno, volta para cima. Exato. Exato. Então, a gente vai pensar. E a semicolcheia, por exemplo? Quanto que vai ser a semicolcheia se a colcheia for meio? Ela vai ser 1/8, né? A colcheia. 1/4. 1,25, falando em meio. 1/4. 0,25 seria, né? 1/4. Tá? A colcheia. A semicolcheia seria 1/4. Porque a metade da fração. Como que funciona esse negócio da fração? Lembra desse negócio de fração? Como funciona para achar a metade? A gente pode fazer isso com... Eu gosto de fazer isso com desenho, porque eu acho mais fácil de entender do que fazer com conta. A minha cabeça toda funciona com desenho, né? Na verdade. Eu sou assim. Eu funciono na base dos desenhos. É assim. Então, por exemplo, né? O que é 1/2, né? Nada mais é do que o inteiro dividido em 2. Isso que quer dizer. Então, por exemplo, esse aqui é o inteiro. O que é o que é a fração 1/2? É o inteiro dividido em 2 e peguei o quê? Só uma parte dele. Essa é uma parte. Opa, eu quero colocar outra coisa. Peraí. Então, isso aqui, ó. Isso daqui é... O que é isso daqui? Isso daqui é uma parte de... Do inteiro. 2. De 2 partes. Né? Se eu quiser a metade disso, eu tenho que automaticamente pensar em pegar esse inteiro e dividir ele em 4 partes, certo? E aí pegar uma parte. Peraí. Uma parte. Isso é o quê? Isso é
Opa, peraí, calma, peguei a ferramenta errada. Já vou me acostumar com isso. Muita calma nessa hora. Uma parte de quantas? 4, um quarto. Um quarto. Então, eu já entendi. Na realidade, os números que representam a nota seria o denominador da fração. Meio, 4, 8, porque está dividido em 8, em 4, em 2, e aqui é o tempo inteiro. Como que é seu raciocínio? Eu perdi. Meu raciocínio é raciocínio de fração, como você está explicando aqui. A semibreve é um inteiro. Isso. Né? A mínima é a semibreve dividida em duas. Isso. Então, o número 2 está representando que a semibreve está dividida em duas. Isso mesmo. Né? E uma semibreve uma mínima é a metade da semibreve, por isso o número 2. Então, na minha cabeça, o número 2 é o denominador da fração. Aqui eu tenho uma metade da semibreve. Isso mesmo. Agora a questão é exatamente. Aí aqui eu te expliquei para você achar a metade das frações para você quando você estiver fazendo a conta dos valores também. Então você pode usar para as duas coisas. Você pode usar essa continha da fração tanto para entender a questão aqui. Acontece que vai chegar um momento que você vai ter figuras cada vez menorzinhas. É isso aí, vai dar certo. Porque daí você vai ter o 16, 32, 64. Seria 64 partidas, é isso mesmo. Vai dar certo. Agora, vamos pegar outro exemplo. Um exemplo menos usual. Vamos pegar o exemplo que aqui, vamos deixar aqui no número de baixo. Eu tenho um exemplo aqui no livro que eu fiquei com dúvida. Vai ser que número que é que você tem aí? 3 por 2. 3 por 2. Vamos usar o 3 por 2, então. Vamos lá, 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2 eu já vou precisar de mais um tempo, inclusive, né? Porque aqui tem que ter mais um tempo. Certo? Então, vamos lá. Quem vai ser a figura que vai valer 1, Vilma? Então, pelo que eu entendi aqui no livro, é a mínima. Por quê? Tenta fazer com a explicação que eu acabei de dar. Por que que é a mínima? Dentro do que eu acabei de falar, por que que é a mínima que vai valer 1? Porque quem é representada pelo número 2? Quem é representada pelo número 2? É a mínima. É a mínima. Então, por isso que é a mínima que vai valer 1. É só por causa disso. Tá? Então, por isso que a mínima vai ser a figura que vai valer um tempo. Porque o número de baixo aqui é 2. Ele é 2. Tá? Porque esse número, é como se eu brinco que é o RG da nota. O RG da mínima é 2, é o RG dela que apareceu. Sabe quando você vai ver, quando você vai fazer concurso, não sei se você já chegou a passar por esse tipo de coisa. E aí você tem o seu nome na folha na porta e tem o seu RG na frente, porque pode ter outra pessoa com nome igual ao seu. Aí você vai lá e você vai pelo seu RG. Aí você entra naquela sala, você sabe que é ali. Então o RG não é um número que tem algum significado na sua vida, a não ser de representar, só isso. Ou você tem o número do seu RG, a quantidade de joias que você tem. Não é, nada a ver. Ou o número do RG é a quantidade, não é a quantidade de nada. RG é um número de representação, só, representa você. Então, por isso que eu falo que esses números, eles são representativos, eles representam as figuras. Então, é isso que confunde a cabeça das pessoas. Quando a pessoa olha e pensa que é tempo, e não é tempo. Quando esse número aqui de baixo, ele não é tempo. Ele é valor. Ele não é tempo. Ele está mostrando uma figura, só isso. Tem um celular tocando. Então, ela vai valer um tempo. Exatamente. Então, ela vai valer um tempo.
certo? Então, por isso, agora vem a pergunta. Se a mínima é 1, quanto que é a semibreve? Eu estava até raciocinando aqui. Se ela é 1 e o compasso é 3 tempos... Não, aí isso não tem a ver com a questão dos 3. Vamos entender primeiro. Não, isso independe. Se a mínima é 1, quanto que vai ser a semibreve? 2. 2. E pronto. E quanto que vai ser a semínima? Meio. Meio. E quanto que vai ser a colcheia? 1/4. 1/4? Muito bem. Agora sim, agora eu sei que cada mínima vai ser 1. Que a semibreve vai ser 2. E não vamos ter nota valendo 3. Não vamos ter uma figura valendo 3. A gente vai ter o quê? A semibreve não vai ser 2? Sim. Certo? Então eu tenho lá. O RG dela é 2, mas ela vai ser tocada como 1 tempo. A mínima, sim, isso, muito bem. E a semibreve vai valer 2 nesse caso, certo? O tempo da semibreve vai ser 2, não vai? Ah, ela tá aqui, ó, certo? Certo. Muito bem. Quem é que vai valer 3 nessa música? Quem vale 3 nessa música? São 3 notas dela, né? Tá, mas quem é que sozinho vai valer 3? Bom, vou te dar, então vou te contar. A semibreve com um pontinho. Porque o ponto aumenta o valor da nota metade do valor dela. Se a semibreve é 2, a metade de 2 não é 1? É. Então, 2 mais 1, 3. O pontinho vai estar valendo 1. Mas ela tá valendo 2, vai ser 3 tempos. Aí sim ela vai valer os 3 tempos. Então, aí vai ser pontuada, tá? Então, vamos lá, vamos entender o que é que difere um compasso simples de um compasso composto. Que o compasso simples, eu sempre penso eu penso esse tempo, eu já olho lá, 3 por 2, eu sei que é um compasso de 3 tempos, pronto, já sei. E cada tempo, eu penso em subdividir ele em 2 partes. A gente chama isso de subdivisão binária, tá? Então, olha só, eu sempre vou pensar o compasso binário pensando de 2 em 2. Certo? 1E, 2E, 3E. 1E, 2E, 3E para o compasso simples. Por quê? Porque essa é a característica do compasso simples. É dividir ele sempre, pegar o tempo e dividir em 2 ou em 4. Sempre uma subdivisão binária que a gente fala. Então, eu pego e toco 2 colcheias, se for a semínima valendo 1, ou nesse caso, seria 2 semínimas, meio para cada um, porque essa é a característica do compasso simples, tá? Então, o que define um compasso simples? O compasso simples, o que define ele é que eu sempre divido os tempos de 2 em 2. Lembra que eu falei para você do E, do 1 e do E, do 2 e do E? Por quê? Porque eu estou dividindo o tempo em 2 partes. Eu sempre penso no meu tempo dividido em duas partes, número par. O compasso composto é o contrário, não vai ser número par, vai ser número ímpar, vai ser de 3 em 3. Eu vou pegar cada tempo e vou quebrar em 3 pedacinhos. Então, essa é a diferença. Aí, hoje, eu vou ficar aqui com você nessa questão do compasso simples, porque o compasso composto ele vai demandar uma explicação ainda maior. E aí a gente marca na semana que vem, eu faço essa aula do compasso composto para você. E vou te mandar no WhatsApp agora, eu vou te mandar exercícios para ver se você compreendeu. E porque daí se você não compreendeu, eu vou te ajudando. Eu vou te mandar um exercício agorinha do compasso simples, para você me dizer quem vale 1, para você me dizer quantos tempos tem, certo? Essas coisinhas.
E aí a gente vai revisar ele na próxima aula e eu vou abordar o compasso composto, para que fique bem certinho na sua cabeça essa questão. Por que que um é simples? Por que que um é composto? Porque isso realmente é um pouco complicado no começo. Mas depois você compreende, aí fica simples de entender. Quando eu falo compasso simples, eu sempre penso em 1 e 2 e 3 e ou 1 e 2 e ou eu penso em 1 e 2 e 3 e 4. Simples. Compasso composto eu penso em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quebro em pedacinhos. E a representação dele é um pouco diferente também. Mas eu vou te explicar com muita calma. Então, foca no simples. Eu vou passar exercício do simples. A gente vai compreender bem legal o simples. Aí na próxima semana já vai ser o composto. Certo, certo. Certo? Certo. Deixa eu tirar essas coisas aqui da nossa tela, porque senão ela fica, né? Eu não sei. Deixa eu ver aqui, peraí, se eu consigo fazer. Hoje eu entendi como descobrir o valor da